A Itatiaia está aqui no Catar com o técnico da seleção brasileira, Tite, que vai viver a experiência da sua segunda Copa do Mundo. E a segunda Copa do Mundo começa muito parecida com a primeira, porque o grupo é muito parecido com o que você enfrentou há 4 anos. Tite, prazer revê-lo, prazer tê-lo aqui na Itatiaia. Bom dia, João. Verdadeiramente agora o ciclo, eu me sinto agora com o ciclo na plenitude. Não que não tenha responsabilidade no outro, mas tu pega um trabalho na sua metade, ele fica muito difícil de tu poder gerir. E agora, aquilo que a minha filha falou, quando eu estava muito na dúvida de seguir na seleção brasileira ou não, aceitar o convite ou não, porque sei do orgulho, mas sei também da responsabilidade e da exposição que isso requer. E ela disse assim, pai, tu é formador de equipe. E aí eu digo, o argumento está legal. Ao longo da vida, o sucesso quando teve foi de formação da equipe. Então vem com essa bagagem maior, inclusive com aquele outro período para essa segunda Copa do Mundo. E tem muito cara disso o time que você tem hoje no Brasil. A cara de um time formado. Quando a gente pega essa geração que está aí, muita gente teve com você a primeira experiência, a primeira oportunidade, ou pelo menos a primeira grande sequência na seleção brasileira. Como é que você vê esse ciclo de 4 anos e como é que você vê o ajuste da seleção nesse período? Tem, João, esse aspecto da vinda, da permanência, da não vinda. Por exemplo, o Richarlison ele não teve nas 2 últimas convocações. Uma por não estar na sua melhor condição físico-técnica e não estava com desempenho, e a outra por estar machucado. Mas ele sabia do respeito e do acompanhamento, assim como o Arthur, assim como o Bruno Guimarães, que jogou o primeiro jogo contra o Chile lá, e a gente não descarta. Eu digo assim, eu não tenho o perfil, nós não temos o perfil da comissão técnica de jogar um jogo mal, cortar a cabeça, botar na bandeja e tal. Não faz parte. Futebol não é assim, não se constrói dessa forma. Eu tenho que saber absorver assim, as críticas em cima de uma atuação de um atleta, a atuação da equipe, mas saber que a médio e longo prazo esses atletas têm uma condição de evoluir. É assim e é também dos técnicos das categorias de base. Porque essa integração conosco, eu falo bastante do Amadeu, do Dalladea, do Jardine, do Micali, do Paulo, que são todos os técnicos que trabalharam com essa geração e a gente estava sempre muito integrado para saber das características e eles terem uma naturalidade maior no seu desempenho. Eu nunca vi um trabalho na seleção brasileira que aproveitasse tão bem os ciclos olímpicos do Brasil, os 2. E você participou diretamente disso, inclusive no pior momento, lá naquela Olimpíada de 2016, quando o Brasil virou a chave. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de uma seleção brasileira construída na base. A seleção brasileira vinha sendo construída, pelo menos nas últimas 2 décadas, de fora para dentro, com grandes jogadores consagrados do futebol internacional, que não tem problema nenhum. Mas nós estamos vendo hoje uma seleção brasileira construída em casa. E eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo, como é que foi essa construção. Interessante, inteligente a tua análise. Eu não tinha olhado sobre essa ótica, mas eu vou pegar um exemplo para te dar. O Vini tem muito poucos jogos, Vinícius Júnior, no Flamengo, da equipe principal. E ele tem uma admiração pelo Amadeu enorme. Porque essa formação desse atleta, eu soube e acompanhava, o Amadeu, ele fazia as orientações especificamente para o Vini, tu vai fazer isso, vai fazer... Didaticamente, dando a ele toda uma questão de evolução e principalmente dando a ele a tranquilidade de saber que ele podia errar, mas que ele ia ter um processo evolutivo se ele pudesse ouvir o Amadeu. Essas relações de treinamento e humanas que esses profissionais trouxeram aos atletas, nós... de uma maneira natural, por conviver e por trocarmos essas informações, a gente trouxe para conosco. Então, é um legado, sim, que a gente tem junto conosco. Ô Tite, você recuperou um termo que estava sumido do futebol brasileiro com outro nome. São os antigos pontas que você agora chama de extremos. Isso era uma característica antiga do futebol brasileiro, eu pelo menos sentia muita falta e gosto de ver. Como é que você pretende utilizar isso na seleção brasileira e como é que você pretende encaixar isso no seu time? Pelo menos para quem vê de fora, me parece um caminho que você está construindo. Eu digo, mais do que eu estou construindo, a geração está construindo. Eu digo que o grande desafio de um técnico não é pré-conceber na sua cabeça um sistema com funções. Eu tenho, sim, um sistema com funções e se olhar todas as equipes com que eu trabalhei, elas sempre tiveram 4 jogadores no meio campo, predominantemente, com 2 atacantes, porque isso é equilíbrio.
Eu não consigo conceber o futebol. O futebol ele é criação e fazer gol. Sim, isso é o fascínio. Isso é a prioridade. Agora, para mim vencer um jogo, eu preciso ter consistência também. Né? Me faz lembrar agora um dos primeiros livros que eu li do Maradona, em que ele fala que o Bilardo chamou ele e o Valdano e falaram assim, a gente vai dar liberdade para vocês dois. Eu acho que é La Mano de Dios, o nome do livro, com ele na capa. E me remeteu ao Rio Grande do Sul. Eu digo, eu quero entender um pouquinho o que aconteceu com essa seleção que foi campeã. Ele disse que o Bilardo chamou eles dois. Ele disse, eu não quero que vocês marquem, vocês vão ter a liberdade criativa, mas eu preciso de ocupação de espaços. Eu preciso que vocês retornem para compactar junto com a linha defensiva, porque estejam mais próximos e não dá tanto espaço aos adversários. E dito pelo próprio Maradona e Valdano, dizendo que aquilo ali foi uma situação importante, um componente para a equipe, de uma maneira geral, da gente contribuir. Eles são dos pontas, ele é da utilização, ele é do externo, que chamar. Às vezes a nomenclatura não muda, mas o que tem são gerações. Tem garoto nos ouvindo ali. Se eu falar externo, ele vai trazer, ele vai se identificar. Se eu falar ponta, uma outra geração vai se identificar. E, didaticamente, são as mesmas coisas, mas compreender tudo e atingir os diferentes públicos. Queria falar de um jogador que foi muito importante na Olimpíada, que falamos agora há pouco, e que, enfim, me parecia com um ciclo encerrado para a seleção principal e que agora, na reta final, volta jogando bem, volta mostrando importância e é um vencedor, que é o Daniel Alves. Está na rota, está no caminho para disputar a Copa do Mundo? Como é que você pretende lidar com essa questão da idade mais avançada? E, pelo outro lado, um currículo... O cara tem mais título do que o Messi, né? Então, é um vencedor. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação do Daniel na seleção. Quando você estava fazendo a pergunta aqui, eu me remeti à minha infância, ou se não, já como técnico, o meu pai falava assim, ó, bota a molecada para jogar. Aí eu olhava para ele, respeitava, dava um tempinho, e ele falava, pai, bota os bons para jogar, né? Eu disse assim, sem o preconceito. Vou pegar dois exemplos, um do Kleber em relação à Olimpíada e do Renato Augusto, em relação ao primeiro ciclo de ouro. E o segundo agora do Jardine, que ele fala assim, a importância que teve, o Dani foi fundamental, foi extraordinária, no ouro olímpico também. E vou fazer uma inconfidência. O Dani, no último jogo, ele foi capitão da equipe, e aí, normalmente, no término do jogo, no momento da oração, o capitão também fala. E um dos aspectos que ele colocou, ele disse assim, a gente constrói a nossa trajetória no nosso melhor no dia a dia. Excelência é um processo diário. Estou falando da ideia. Ele disse, a gente quer estar bem lá na frente, tem que fazer bem agora. Ele disse, eu não sei se a gente... E um outro momento, ele disse, eu não sei se a gente vai ser campeão mundial, a gente vai buscar, mas eu quero ser campeão da vida. E esse cara, que é o que tu disseste, que tem mais títulos que o Messi, fala isso. Ele não fala campeão só, ele fala de campeão da vida, porque ele é um exemplo. Vamos falar da outra lateral, que é importante para nós de Minas. Arana, está na trilha ali para disputar a Copa do Mundo? O torcedor do Galo vai ver o Arana no Mundial? Falando meio paternalista, fui eu que lancei ele, né? Aí vai lá. Então, o cara, pô, quando o filho é bonito, o cara fala, pô, fui eu. Aí, quando o cara não decola, vai estar, não, talvez não estava pronto. O Arana jogou o primeiro jogo da seleção contra a Venezuela. E eu disse para ele, quando ele estreou no Corinthians, eu parabenizei os seus pais e a sua mãe, porque eles deram a ele um legado extraordinário, que é o legado da coragem. O primeiro passo para a gente ter êxito e sucesso, alguma coisa, é encarar os desafios. E cada vez que eu dou um abraço nele, vai dar um abraço na mãe, porque esse é o legado da forma de dizer que ele é um cara que está sempre botando objetivos, crescendo, e ele está, sim, respondendo de uma forma mais específica, ele está junto dessa competição leal para buscar estar na Copa do Mundo. Um outro jogador muito badalado em Minas hoje é o Hulk.
Tem espaço para o Hulk sonhar com uma Copa? Ele já teve numa convocação, depois não foi de novo. Como é que você vê o Hulk hoje? Se tem possibilidade, inclusive agora com o aumento para 26 posições, do Hulk ter uma chance na seleção? Ela está dentro daquele mesmo rol de falar que é bons e de grande momento. Ele é um jogador específico de finalização. É um jogador que fez uma grande campanha o ano passado, que veio e que estava à mercê de retomar dentro da seleção brasileira. E lembro até de uma situação que nós estávamos no jogo contra a Argentina, e nós fizemos toda uma preparação, e eu captei, aí parou o jogo, e daqui a pouco eu olho para o banco e ele faz o seguinte comentário, ele disse, pô, cara, nós íamos para dentro deles hoje. E depois ele comentou, não sei como alguém da comissão técnica, eu ia entrar e ia meter gol também. Sabe, esse tipo de um jogador experiente, mas com essa capacidade de doação, de ambição, de crescimento, todos, independentemente, eu volto a dizer, quem decide tem a prerrogativa de agradar alguns, desagradar os outros, mas respeitar todos. O Hulk, aqueles atletas que estão na sua plenitude da sua forma, tem sim o meu respeito. Para encerrar, Sérvia, Suíça e Camarões. O que você espera dos três? O Kleber já está estudando, já está pensando. Esse homem é uma enciclopédia, né? Opa, esse homem é uma enciclopédia, né? O que podemos esperar? Porque eu volto a dizer, eu fiquei muito focado em ser... E não dá para ser... Eu não sou um cara centralizador, que acha que tudo tem que passar por mim, porque aí, para mim, ela perde... excelência. Eu tenho que me aprofundar na preparação da equipe, das melhores condições dos atletas. E, paralelamente, eu deixei a comissão técnica para acompanhamento das seleções e que possa agora, de uma maneira mais, informação verdadeira é a maior prevenção. Informação verdadeira. A informação verdadeira não está comigo, está com ele. Conta para a gente, Kleber. Tudo bom? A gente já começa agora o projeto Copa de Observações, já começou, né? Quando a gente coloca os nossos observadores, o Ricardo Gomes e o Marcinho, que tiveram recentemente acompanhando alguns jogos da Nations League e jogos das eliminatórias europeias, junto com o Gabriel e com o Luquinhas, analista de desempenho também, entra no processo junto outros analistas dos clubes do Brasil, como a gente fez na Copa anterior, para aprofundar, mas aprofundar mesmo, buscar tudo que tem da Sérvia que a gente enfrentou na Copa, com alguns jogadores que se repetem, e as novidades, principalmente no jogo ofensivo. A Sérvia é uma característica muito parecida com a gente, aquela característica da antiga Iugoslávia. O Petkov é um exemplo desse tipo de jogador técnico, de qualidade, é um tipo de jogo qualificado. A Suíça foi um enfrentamento forte que a gente teve, essas eliminações que elas tiveram agora de seleções importantes, e a gente também buscando com atletas que estiveram contra a gente em 2018, sendo renovada, treinadores novos nas duas equipes. Então a gente vai acompanhar detalhadamente, aprofundadamente. A gente retorna no Brasil a semana que vem. Antes a gente passa pela Europa para assistir 2 jogos da Champions, também visando, que é muito importante para nós, os nossos atletas, né? A gente assiste City e Atlético de Madrid, assiste Chelsea e Real Madrid, e depois aprofunda chegando no Brasil aí a partir da semana que vem, da outra semana, a gente vai conhecer mais da Sérvia, desses jogos que ela teve de Nations League, desses jogos que ela teve da Eurocopa, desses jogos que elas tiveram, Sérvia e Suíça, e também Camarões, que elimina uma grande seleção, que é da Argélia, e com um novo treinador possa incomodar. O Tite tem falado isso, não há grupos da morte, mas também não há grupos fáceis, né? A gente pegou um grupo, tem que respeitar, aprofundar e se preparar para o jogo de estreia. É uma enciclopédia. Quando não puder ir assistir a Champions, escute na Itatiaia, que é a única rádio do Brasil com direito das Champions. Tite, muito obrigado pela entrevista. Eu não quero falar para o Tite técnico, quero falar para o Adenor. Primeira vez que eu te entrevistei foi há quase 20 anos. Você era técnico do Grêmio e você foi para um jogo em Belo Horizonte. E é o mesmo cara bacana de 20 anos atrás. E você é um ser humano muito diferente no mundo do futebol. Como diria a música, quem dera todos fossem como você. Te desejo muita sorte, do fundo do coração, te desejo muita sorte. Você é um cara que merece ganhar uma Copa do Mundo e eu vou ficar muito feliz se estiver aqui no Catar te vendo ser campeão do mundo no final do ano. Boa sorte. Muito obrigado, luz para nós. Obrigado, João. Obrigado, viu? Obrigado. Abraço.